Veremos neste vídeo como fazer um efeito aqui VFX usando alguns modificadores para tal. Eu vou usar a versão 3.3, vocês podem usar qualquer versão para acompanharem. Vamos adicionar inicialmente aqui uma mesh do tipo UV Sphere, eu vou aproximar, eu vou entrar com ela no modo Edit Mode. Aqui eu vou usar o botão direito do mouse, subdivide, botão direito do mouse, subdivide. Aproveitando que os vértices estão selecionados, vamos clicar no ícone do objeto e vamos atribuir para ele aqui um grupo de vértices. Vai ser com o nome grupo, vamos dar aqui teste 1, esse vai ser o nome do nosso grupo, e vamos clicar em Assign. Feitos os vértices, voltamos para o Object Mode e vamos atribuir para a esfera alguns modificadores. Clicamos em Modifier Properties. O primeiro modificador que nós vamos usar é um modificador Vertex Weight Edit. Selecionamos aquele grupo de vértices que demos para a esfera. Teste 1. Vamos abrir aqui a influência e vamos clicar em Mask Texture na opção New. Ele vai permitir que a gente gere uma textura para a malha. Então nós vamos usar aqui o Texture Coordinates usando a opção Global. Vocês podem clicar nessa engrenagem aqui que vai levar vocês para a guia de texturas. Caso não tenha na sua versão, vocês clicam aqui. Então vamos lá. Entrando na guia de texturas, em Type eu vou mudar de Image para o modo Clouds. Voltamos para os modificadores. Fechamos a guia Influência e abrimos a guia chamada Falloff. Em Type nós vamos usar o modo de curva customizada. É o Custom Curve. Vamos selecionar então o pontinho que está aqui à esquerda nesse gráfico, pressionando o botão esquerdo sobre ele. Arrastamos para cima e vamos selecionar o que está à direita, arrastamos para baixo. Só fizemos a inversão. Fechamos o Falloff. Um novo modificador, que vai ser o modificador de máscara. O grupo de vértices que nós vamos utilizar vai ser o teste 1. Não vamos mexer em nada por enquanto. Vamos adicionar um novo aqui, que vai ser o Smooth. E no Vertex Grupo nós vamos determinar que queremos o teste 1 como grupo. Na opção Repeat, nós vamos atribuir para ele aqui 30 repetições. Agora, se vocês movimentarem o threshold aqui, que é o limite do modificador Mask, para um valor alto, vocês vão ver que eu consigo desintegrar um pouco a malha da nossa esfera. Para gerar o segundo efeito, nós vamos adicionar na área um outro objeto, e esse objeto vai ser um objeto cilíndrico. Vamos mudar aqui algumas características dele, clicando nas propriedades. Então nós vamos primeiramente diminuir a profundidade desse cilindro para que ele fique mais fino. Vamos aumentar a largura para que ele fique mais largo aqui, ó, tá? Vamos dar mais afinamento. Vamos deixá-lo aqui com 64. Com ele pronto, vamos entrar também no modo Edit Mode. Vamos ativar aqui em cima a opção de faces e com Alt pressionado e o botão esquerdo do mouse selecionando essas faces laterais, vamos usar o recurso clicando o botão direito do mouse, subdivide, botão direito subdivide, botão direito subdivide. Com o objeto para a atenção aqui do ícone que representa a malha, ele não tem um grupo de vértices, nós vamos também atribuir para ele um grupo. Vamos colocar o nome aqui de teste 2. Vamos clicar no Assign para ele aceitar e vamos voltar para o modo Object Mode. Aqui no modo Object Mode vamos atribuir os mesmos modificadores que nós usamos para a primeira forma. Voltamos em Modifier. Primeiro vai ser o Vertex Weight Edit. Vamos selecionar o grupo que nós demos para esse objeto, que é o teste 2. Abrimos a influência. Clicamos em Mask Texture. Em Texture Coordinates mudamos para Global, clicamos na engrenagem de texturas e selecionamos a textura aqui do tipo Clouds. Voltamos para os modificadores, fechamos a influência, abrimos o Falloff e em Type, Custom Curve. Vamos inverter como fizemos lá no primeiro objeto. Fechamos e fechamos a propriedade. Vamos adicionar nele aqui o modificador Mask. Selecionamos o grupo que ele pertence, que é o teste 2. Adicionamos mais um modificador, que vai ser o Smooth.
selecionamos o grupo que ele pertence e vamos colocar aqui o número de 120 repetições. Ele afina bastante o nosso objeto cilíndrico, não se preocupe, vocês vão selecionar o threshold e vão aumentar para dar esse efeito aqui. Se vocês quiserem alargar um pouco a forma cilíndrica, vocês selecionam ela na janela principal, usam a escala SZ. Vamos acrescentar no centro da área aqui um objeto empty do tipo PlaneX. Vai aparecer o plano aqui, selecionamos a forma cilíndrica e vamos aplicar nessa forma um outro modificador, que vai ser o Sample Deform. Usamos o eixo Z no efeito, aumentamos esse ângulo aqui para criar essa movimentação que vocês estão vendo. Já temos uma dinâmica aqui interessante VFX. E se nós quisermos trabalhar com a dinâmica desse objeto com o objeto Empty, nós selecionamos a malha e aqui em Origin nós selecionamos o Empty. Se selecionarmos agora o Empty, se movimentarmos um pouco o Empty, a gente cria um efeito interessante aqui na malha. Deixando sempre aqui no centro. Pronto. A gente distorce um pouquinho. E aqui a gente vai para o modo renderizado. No modo renderizado, nós simplesmente podemos selecionar a primeira esfera e vamos voltar para a atenção nos materiais. Clicamos em New. Na superfície, podemos atribuir para essa esfera um material de emissão. Podemos usar uma cor com tonalidade aqui de laranja. Aumentamos o Strength, que é a força. Selecionamos a segunda forma. Aplicamos nela também um material, porém nós vamos usar o modo Emission também. Aqui a gente atribui uma cor de emissão, podemos aumentar aqui o Strength no fator desejável e voltamos a nossa atenção para o Render Properties, ativamos o Bloom para dar o efeito de luminosidade na cena e podemos colocar nesse plano de fundo aqui, que é o World Properties, uma tonalidade mais escura. Agora, se eu utilizar aqui a opção Show Overlays com ela desabilitada, vocês vão ter mais ou menos o efeito da dinâmica aí VFX criada com esses modificadores. Agora, para criar uma dinâmica, eu preciso aplicar os dois conjuntos de modificadores que eu dei para as duas formas. Como? Selecionando o primeiro objeto com o cursor na área, eu uso Ctrl A e utilizo aqui o Visual Geometry to Mesh. Repare que ele já aplica todos os modificadores diretamente. Repito o processo aqui com os anéis. Ctrl A, Visual Geometry to Mesh. Pronto. Agora, se eu quiser criar a dinâmica de movimentação de ambos os objetos, eu seleciono primeiro os anéis e no frame 1, com ele nessa posição, eu vou usar a tecla I, Location Rotation, vou no frame 250, faço uma rotação em Z, RZ, veja que eu crio um movimento aqui, ó, e Location Rotation. Se eu quiser fazer a rotação da esfera, eu seleciono ela, no frame 1, nessa posição, uso I, Location Rotation, no frame 250, vou fazer o RZ, dá uma movimentação aqui não muito rápida, e com o cursor na área, tecla I, Location Rotation. Agora, se eu der o player, vocês vão ver que eu tenho uma dinâmica dos dois objetos correndo aqui na área principal. Cabe a vocês utilizarem esses modificadores para uma necessidade, algo que vocês queiram junto ao projeto de vocês. Que vocês podem ver que a dinâmica funciona de forma bem legal, tá? Até o próximo tutorial. Um grande abraço.